Bem-vindos a mais uma aula, aula 86 123, EAD, dia 9/11. Leitura do livro, capítulo do Fernando Assunção, Quando Você Lidera a Si Mesmo. Então, para hoje, a gente vai estar falando do próprio Fernando Assunção, página 108. Ele faz uma autobiografia rápida, né? Descrevendo uma passagem dele, de repente para um. Comenta que a vida estava tudo normal, em ascensão, e aí, de repente, desmorona tudo, né? Perde eleição, perde casamento, e ele contextualiza isso pra gente, né? Quem olha para ele hoje com essa imagem, né, trazida agora recente do Instagram, vai ver o tanto quanto ele enfrentou e como isso se identificou com o Alberto, que eu já tinha vivido nos ciclos anteriores do Alberto também. E aí ele toca o assunto, né, de que ele teve depressão, decorrente disso. Ou seja, depressão é o termo na linguagem corrente que tem sido empregado para designar tanto o estado afetivo normal, a tristeza, quanto um sintoma ou uma síndrome de uma ou várias doenças. Né? Trouxe aqui do professor José Alberto, nessa revista, lá de 99. Alberto, olha, pela foto, né? Pela imagem, eu vivenciei isso em 2009 para 2010, passou aí alguns anos até se recuperar. Tive a felicidade de ter essa percepção, de estar discutindo com pessoas próximas que me ajudaram bastante. Estava lá na Colorado Macros, vivendo planejamento estratégico, visitas, né, casa de campo, era para estar bem. No entanto, ela se instala, a gente não consegue explicar direito. É algo que vai acontecendo e que chama muita atenção da gente, é algo que nos pega desprevenido, né? Tá aqui os irmãos, foto dos meus irmãos, tanto Francisco quanto Fernando enfrentam isso há mais de 10 anos, passaram por esse processo. Não é simples vivenciar, afeta todos que nos cercam, né? E isso fez me identificar bastante com o capítulo do Fernando Assunção, né? Principalmente a maneira como ele lidou e a maneira como ele encarou ou nos ensina e nos ajuda a enfrentar isso aí. Isso me chamou, me fez refletir, me fez voltar, inclusive, para uma segunda leitura do livro. O capítulo do Fernando e o próximo capítulo do Guilherme me ajudaram muito nisso. Em dizer, olha, esse livro tem algo a mais. Deixa eu voltar e fazer todos os exercícios. Nesse aspecto, o Fernando está aqui comigo na aula, né? A gente debatendo a aula, né? O feedback que ele me deu da aula. Mas o que me chamou a atenção dele é a maneira como ele vai encarando. Então, ó, trouxe lá do texto. Aos poucos tive a graça divina, quer dizer, imaginar e ter fé, né? Entender aquilo como uma incrível oportunidade, como aspirações e ressignificados, uma nova vida, ajudar a se autoconhecer e começar tudo de novo. Esses aspectos dele foram me dizendo, olha, estava lá em fevereiro, na segunda leitura em abril, isso realmente interessante. E para ler, para trazer para vocês mais ainda, né? Chegou o momento de abolir as fases do porquês, parar com a vitimização. De vez em quando sofre esse tipo de cobrança, está se vitimizando. A gente faz muito isso. Iniciar fases do permite-se. Ou seja, um ciclo foi encerrado, mas novos e incríveis ciclos vão surgir. Esses novos é que a gente tem que ter essa percepção. Coisas novas podem estar surgindo desses novos ciclos, dessas mudanças. E aí ele traz lá do Lavoisier, né, lá do pensador. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então não é desaparecer o que foi feito antes nem visto antes, mas transformar em novos ciclos. Não? Essa é a foto de 2010. Está aqui a Suzana Ramon e Pedro, base para que fizéssemos a ressignificação. E olha que estava sem essa leitura, mas deu para a gente enfrentar, né? Trazer tudo aquilo ali. Demorou, foi lidando, mas foi fazendo. E essa família muito especial, que também na época me ajudou demais, Cleiton, né? Com toda a sua família, trazendo isso, nos oportunizando enfrentar essa situação. Era algo muito relevante, né? E ele sabia do que eu estava enfrentando e me ajudou muito a lidar com aquela situação na época. Então veja, é você quem decidirá os elementos permanentes desse novo roteiro. O Alberto foi decidindo, com apoio, óbvio, de outras pessoas, né? Convite e questionamento. Fernando faz essa provocação para a gente, né, dentro desse contexto, dentro desse livro, olha. Da decepção e ingressar no percurso de construção inédito. E aí ele faz, ou provoca. Qual é o seu hobby? Precisamos de um hobby para desopilar, às vezes para sair. Quando realizou um curso de desenvolvimento pessoal? Qual foi a última vez que você fez isso? Buscar nesses cursos, buscar no autoconhecimento. Qual a sua prática de atividades físicas? Em quanto intervalo faz? Né? Atividades físicas nos conectam, nos renovam, elas estimulam uma série de coisas na nossa mente. Tá bom? Ele tem lá, provavelmente a moto lá no Instagram, e do Alberto Futebol, né? Está aqui uma foto do futebol no Instagram, o esporte como um todo, correr como tais a maratona. Né? Então isso vem, né? São respostas que eu sabia, fiz e pratiquei, e que se reforça com tudo que ele também nos ensina. Ok? Então confie, somos o que a nossa mente projeta. Se projetarmos coisas boas vão acontecer. Agora é recomeço.
ele pede para a gente fazer esse recomeço, ele traz isso. Então veja, mudanças são naturais, são normais que aconteçam, seja tão mais drástica, provocada por isso, ou por um processo de depressão, ou mudanças naturais que todo mundo enfrenta, né? Elas são rápidas, acontecem, né? Piscar de olhos. Às vezes faz parte dos ciclos, né? Adolescência, que ele traz e mostra, né? Criança, adolescência, adulto. E que vão trazer novas trajetórias, ou as trajetórias com que a gente faz parte disso aí, tá bom? Daqui o Fernando, ó, depois de ressignificado, ajudando pessoas com o livro Lidere a Si Mesmo, curso, treinamento, filhos, né? Então vai trazendo para a gente esse aspecto. Então ele dá lá, forme-se, reforme-se, transforme-se, está na sua mente. É a mente da gente que vai projetar tudo isso, tá bom? E aí ele bota como um fechamento aí um pote de palavras, né, nessa parte, uma alquimia para a gente projetar, para a gente criar atitudes. Está lá um pote de palavras, várias, sorrisos, sonhos, energia, amor, e a principal delas, o amor. Dentro disso, trabalhar para que a gente faça essa ressignificação, que a gente busque novas trajetórias, né? Lá na aula 24, o Alberto já tinha mostrado ele fazendo mudanças, lidando com mudanças. E lidar com mudanças antes dessas informações, lidar com elas hoje, espero que facilite para vocês. Ok? Fazer uma aula de debate sobre essa aula, trazer um convidado especial para a gente discutir ela.